Miqueias capítulo 7, ó. Ezequiel, Oséias, vai buscando Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Miqueias capítulo 7, a partir do versículo 2. Para você, vai lá no começo da Bíblia, procura no índice a página que é Miqueias. Miqueias capítulo 7. Como se procura, vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Abençoa teu povo nessa noite, essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te clamo e te peço. Amém. Glória a Deus. Capítulo 7. Versículo 2 em diante, vamos ler. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão às espreitas para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos planta para fazer o mal. O governante exige presente. O juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquele que o abraça. Tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me livrará. Aleluia. Pode sentar. Olha que texto atual. Olha o texto como é atual. Olha o texto como fala no dia de hoje. Está muito forte. É muito forte. E o diabo é sujo. O diabo é sujo. Porque a palavra de hoje, ela fala muito sobre o dia de hoje. A palavra que o diabo não deixa eu perguntar. Na hora da palavra. Tá bom. Bicho tirou da palavra. Bicho tirou da palavra. É simples assim. Olha essa palavra, onde diz que não existe os piedosos desaparecer, não há um justo sequer, cada um caça seu irmão. Olha que palavra atual, olha o que nós vivemos hoje, sendo a mesma coisa. Olha como está difícil
Como está difícil hoje a vida na terra. Hoje não se pode nem ser assaltado, porque os bandidos agora estão espancando, estão matando por nada. Pessoas perdem a vida por causa do celular. Pessoas são espancadas por causa de nada. Hoje está muito complicado. As coisas estão muito complicadas. Como diz aqui, o versículo que a gente conhece muito, que os inimigos, os nossos inimigos são a nossa própria família. É muita confusão, é muita tormenta, é muita perturbação. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias complicados na terra. Mas o que Deus, Ele declara aqui nesse texto, é que para aqueles que fazem esse tipo de coisa, para aqueles que estão pegando suborno, para maus governantes, para maus políticos, para pessoas que praticam coisas erradas, para quem está cheirando, para quem está fumando maconha, para quem está usando crack, para quem está gastando todo o seu dinheiro bebendo na mesa de um bar, como foi dito aqui agora na oferta, para quem está vivendo uma vida destruída, o dia do castigo do Senhor chega. O dia do castigo do Senhor chega. O que Deus ele quer falar essa palavra é que nós temos que buscar, nós temos que querer estar com Deus, buscar a Deus, temer a Deus, querer a Deus, para que possamos nos livrar do dia do castigo. Porque essas pessoas que estão vivendo dessa forma, elas vão pagar o preço delas. Essas pessoas que estão vivendo deliberadamente no pecado, maltratando pessoas, tirando vidas, fazendo arruaça, confusão, o dia do castigo do Senhor chega. E é isso que Deus, Ele quer que a gente entenda. Nós temos que fugir desse dia. Nós temos que buscar estar correto diante de Deus. Nós temos que buscar querer estar em comunhão com Deus, porque vamos ter um dia de castigo. E sabe o que acontece? Hoje, infelizmente, vivemos dias que os crentes não estão preocupados com isso. Eu sempre estou falando isso aqui dia após dia. Hoje vivemos dia que crente parece estar preocupado. Parece que não acredita que vai se ter um castigo verdadeiro. Então não estão nem aí para viver em conformidade com a palavra de Deus. Não estão nem aí para ver se estão em conformidade com a palavra de Deus. Nós estamos hoje no culto de Santa Ceia, irmão. E a Bíblia ela relata, o versículo fala
E aquele que não come da carne e não bebe do sangue não tem comunhão com ele. E tem muitas pessoas que se denominam cristãos, mas não estão tendo essa comunhão e não estão tomando Santa Ceia. E não estão preocupados em mudar a situação. Não estão preocupados em mudar. Por quê? Porque vivem sem pensar que existe um dia de castigo. Não basta só você sentar no culto e vir na igreja. Não basta. Isso é o começo. A Bíblia relata que você tem que vir como está. E Deus, Ele vai transformando, porque tem que mudar. Você não vai vir fumando, bebendo, cheirando e vai continuar. Porque você agora está frequentando a igreja. Não. Você vem como está e Deus vai transformando a tua vida. Deus vai te moldando e Deus vai te mostrando aquilo que você tem que fazer através da palavra dele. E aí a Bíblia fala que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, peca. E aí quando eu caio no pecado, eu erro o caminho do céu. Eu estou no outro caminho que não é do céu. Eu tenho que entender que existe o dia do castigo. Existe o dia do castigo. Olha só, sabe para quem Deus está falando isso aqui? De castigo, de não ter piedoso, que cada um caça o irmão, governante despesente, juiz aceita suborno. Para Israel. Deus não está falando para o macumbeiro, não. Deus não está falando para o ateu. Deus não está falando para quem está cheirando. Deus não está falando para quem está bebendo. Deus não está falando para quem está roubando. Deus está falando para Israel. Deus está falando para o seu povo. Ei, vocês estão pior do que quem está lá fora. Vocês estão pior do que os inimigos. Vocês estão matando uns aos outros. Vocês estão exigindo suborno. Vocês estão fazendo tudo que está de errado. E o dia do castigo de Deus vai chegar. O dia do castigo de Deus vai chegar. E no final, Deus vira e fala: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, no meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Eu preciso estar em Deus. E para eu estar em Deus, eu tenho que ter comunhão com Ele. Para eu estar em Deus, eu tenho que seguir as orientações dEle. Para eu estar em Deus, eu tenho que seguir a palavra dEle. Porque se eu estou na igreja e eu não estou seguindo a palavra, eu não estou acertando o caminho do céu. E se eu não estou acertando o caminho do céu, vai chegar o dia do castigo. Eu tenho que ter isso nessa noite, irmão. É uma palavra dura, mas é uma palavra necessária. É um dia de Santa Ceia. Foi isso que Deus falou comigo na manhã desse dia, quando eu peguei essa Bíblia para ler. Eu tenho que entender que eu preciso acertar minha vida perante Deus. Eu preciso tomar um norte, uma direção. Eu preciso buscar entendimento, conhecimento da palavra, para que eu acerte o caminho, para que eu espere no Senhor, porque senão eu caio na direção errada.
E aí Deus fala comigo e contigo. Nós somos o Israel de hoje, o Israel de Deus. Nós somos esse Israel. Nós somos o Israel de Deus, irmão. E o Israel do passado estava caindo no errado. E o Israel de hoje está com o mesmo propósito. O Israel de hoje está vivendo erradamente, como se não viesse a haver castigo. Nós temos que buscar a comunhão com Deus. Nós temos que buscar nos acertar com Deus. Não basta só vir dos cultos. Isso é uma parte. Eu tenho que vir aos cultos, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar e eu tenho que me acertar com Deus. Eu tenho que me acertar com Deus. São várias etapas que eu preciso cumprir. Se eu não consigo ter uma convivência com Deus, se eu não consigo frequentar os cultos, se eu não consigo ir para a igreja, automaticamente eu vou começar a me enfraquecer, eu não vou conseguir mais quase ler Bíblia, eu vou ficar fraco na oração, começa a desencadear um porção de problemas. E o final disso aí é eu não conseguir me acertar com Deus em nada. A primeira coisa que o diabo ele faz para enfraquecer e desviar o crente do caminho é fazer com que o crente não consiga vir aos cultos direito. Começa a vir aos cultos de vez em quando. Começa a vir aos cultos mais ou menos. Aí tu vai ver esse crente, orar em casa está difícil. Ler a Bíblia já quase não lê. E se lê. E o resto, como é que vai consertar o resto? Se não faz nem o básico. E aí, a gente acha que está bom. Está bom. A gente acha que está legal, mas não está legal, não está bom. A vida do cristão é constância. O que é constância? Eu tenho que ter uma regularidade. Eu não posso ser irregular. Se eu for irregular no Evangelho, eu vou ser irregular no mundo espiritual. Porque eu não consigo orar, porque eu não consigo ler Bíblia, porque eu não consigo ver o culto, eu não vou conseguir fazer nada. E com isso, eu estou pecando contra Deus. E aí, daqui a pouco, vem o castigo de Deus. E Deus, esse castigo que Deus está falando, não é castigo para o ímpio lá fora, não é castigo para o bandido, não é um castigo para a prostituta, não é um castigo para o adúltero, não é um castigo para quem está bebendo, fumando, não. Esse castigo é específico para o povo de Deus que está errando. Para o povo de Deus que está vivendo no pecado deliberadamente. Deliberadamente. Sem se preocupar no dia de amanhã. Sem se preocupar em fazer o que é certo. Os dias são maus. Os dias são maus. Não tem sido fácil. Nós estamos vendo líderes religiosos largando sua igreja domingo para ir para outro estado
subir em palanque político para apoiar candidato. A pessoa larga o seu governo, larga a sua igreja e vai subir em palanque para defender candidato político. Nós estamos errando o caminho. Ao invés de ser estar dentro da igreja, num domingo, pregando arrependimento, ele está ensinando ao povo a errar junto com ele. E nós temos que ter esse conhecimento. Nós temos que ter essa noção. Nós temos que ter esse entendimento. Que não temos mais tempo de viver de braço cruzado, sem fazer nada. Tem muita gente já vivendo o castigo de Deus pela vida espiritual que leva dentro da igreja. Tem muita gente vivendo enfermidade, tem muita gente vivendo desemprego, tem muita gente sofrendo de várias coisas por causa da vida irregular que leva com Deus, por não conseguir, por não se esforçar em querer acertar o caminho, de querer colocar a vida certa diante de Deus. E isso vai trazendo problema para nós. Nós não podemos esquecer, como diz aqui na palavra, no versículo 4, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinho. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. O dia do castigo de Deus. Tem que acender o sinal de alerta, irmãos. Eu tenho que querer colocar minha vida diante de Deus, correta, ligada. Eu tenho que querer me acertar. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que me esforçar. Porque eu posso ir para o inferno, mesmo estando na igreja, com a vida que eu levo. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Vivemos muitas situações, pessoas adulterando dentro da igreja, ele não está nem aí, porque está adulterando. Pessoas infiéis a Deus, dentro da igreja, e tudo bem eu ser infiel a Deus. Não tem problema algum eu ser infiel a Deus. Eu não vou para o inferno porque eu sou infiel a Deus e não ofertar e não dizimar. Não tem problema nenhum. Eu tenho que querer buscar um acerto. Eu tenho que querer acertar o caminho. Porque eu preciso do céu. Sabe qual é a pergunta que vem no nosso coração? Se Jesus volta hoje, como é que faz? Eu estou aonde? Eu vou para o céu? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Jesus aparece na vida agora para levar seu povo para o céu. Onde é que você vai estar? Será que vai para o céu? Essa é a pergunta, irmão.
Eu tenho que estar com a irmão no céu, não entra ninguém mais não é perfeito. Mas Jesus vai olhar. Você pecava, vivia errado e não estava nem aí. Não ligava. Não se esforçava nada para colocar sua vida em ordem. Como é que vai subir? Como é que vai entrar? Ainda bem que ainda dá tempo. Que Jesus está sempre falando isso aqui na igreja, sempre falando. Volte e meia vê esse assunto. Durante o ano passado todo, Jesus sempre dava uma chamada. Aí sabe o que acontece? Quando ele chegar no céu, Jesus vai ter lá no telão do Veriane todos os cultos que ele falou sobre isso aqui na terra. Aí vai mostrar para dizer aqui, ó. Você vivia assim, ó, aqui, ó. Em um ano, eu falei 300.000 vezes pela boca do Luciano. E sabe o que mudou? Nada. Você continua mesmo. Agora você quer entrar? Ainda bem que dá tempo. Porque Jesus ainda não voltou, ainda bem que dá tempo. É tempo de nós nos acertarmos com Deus. É tempo de nós queremos isso aqui, ó, que é dito. Quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Atento, é que atento, é dar atenção a Deus. É ficar de olho em Deus. Eu estou atento no Senhor. Eu estou ligado no Senhor. Eu estou de olho no Senhor. Porque o que Ele falar é ordem, é lei. Eu vou cumprir porque eu quero alcançar o céu. Esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Deus, Ele ouve quem está buscando se acertar. Deus ouve quem está se esforçando a entrar na linha. Porque senão eu posso estar vivendo o castigo de Deus. Mesmo sendo crente, eu posso estar vivendo o castigo de Deus. Porque eu não me esforço. Porque eu não me esforço. Deus, Ele não quer mexer no nosso sentimental, não, irmão. Deus, Ele quer mexer na nossa razão. Que às vezes no culto, Deus mexe no nosso sentimental. Muita gente durante o culto, às vezes através de uma palavra, chora. Muitas vezes a pessoa no culto, às vezes, entra em desespero. A consciência pesa, mexeu no sentimental. Quando mexe no sentimental, sabe o que acontece? Nada. Qualquer pessoa vai embora, salva aquela porta fora, já mudou, já volta para o cotidiano. O que Deus quer é mexer na razão, porque na razão é mais do que sentimental, que a pessoa vai sair pensando assim, olha, eu tenho que me acertar, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. A pessoa foi mexendo na razão. O sentimental não é outro dia, até esqueceu de hoje. Então, a minha oração nessa noite é que o teu sentimental não seja mexido, mas que Deus possa mexer na tua razão e você passe a querer
se acertar com Deus para ontem. Sabe o quê? Os dias estão passando rápido e a gente não sabe quando ele vem, e aí pode ser tarde. Se coloque em pé comigo.